Chante FM, a rádio que te ouve. Bom dia, sejam bem-vindos aqui no programa Beleza de Viver, hoje dia 25 de março de 2026. Tudo bem, Nutri? Bom dia, tudo ótimo. A nossa Chegando Nutri, no fim do mês da mulher. no final do mês da mulher, que a gente fez um programa exclusivo praticamente com as mulheres, né? Falando de alimentação, falando de menopausa, falando do que comer para amenizar, compulsão alimentar. E esse programa específico aqui, a gente vai falar sobre TPM, sobre a síndrome do ovário policístico e inflamação silenciosa, né? A Nutri vai poder falar vai ficar à vontade para falar sobre o que os alimentos que ajudam a gente, inclusive, a amenizar as dores, né? E aí, fica à vontade. Então, gente, uma coisa importante é que sempre que a gente pensa no ciclo menstrual, quando a gente faz a ovulação, para que o óvulo saia do ovário, existe uma expulsão, e essa expulsão é um processo inflamatório. Por isso que a gente tem dor, por isso que tem as mulheres mais conectadas com o seu corpo, elas conseguem dizer qual é o lado que elas estão ovulando, elas sentem o momento da ovulação, elas estão muito conectadas com isso. Quando a gente fala com as bruxas, né, como eu chamo, que são as mulheres muito espiritualizadas e muito conectadas com o ciclo menstrual delas, elas se conhecem profundamente e sabem como elas vão responder a cada fase do mês. Então isso é uma realidade. Esse processo ele vai acontecer, senão não tem ovulação. Então aquela dor, aquele inchaço, aquela mudança, né, do nosso humor é um processo natural. O que a gente tem que tomar muito, não é só cuidado, mas ter atenção, que a gente pode ampliar esses processos quando a gente tem uma vida muito pró-inflamatória. Né? Quando a gente não dorme bem, quando a gente não faz exercício, quando a gente fuma, quando a gente consome muito álcool, quando a gente consome coisas tóxicas, né? Às vezes liga o programa de TV, tá escorrendo sangue, em vez de assistir um programa interessante. Então, todas essas coisas podem amplificar o que a gente chama de inflamação sistêmica. Então, não é só uma coisa. Às vezes a gente vê falando, não, só o açúcar inflama, só tal coisa inflama. Não, é a tua vida, é o teu estilo de vida que vai te inflamar mais ou não te inflamar. Inclusive relacionamentos tóxicos com amizades, né? E com familiares e com de afetivos, né? Um relacionamento afetivo que você tenha com alguém, se não for saudável, é uma coisa tóxica, com certeza reflete no corpo da mulher também, né? Eu tava a gente muda de assunto aqui, vocês sabem, né? Mas eu tava vendo uma psicóloga falando que tem uma síndrome, eu não vou saber o nome, né? Mas os programas que as psicólogas vêm depois da Ju pergunta, de que a pessoa, ela precisa desse relacionamento abusivo, tóxico, para ela se reconhecer no mundo. E que isso é algo que precisa de muito tempo de terapia, até para a pessoa se identificar nesse lugar e se reconhecer como alguém que pode viver sem o abuso. Sabe quando uma informação te incomoda? Nunca tinha parado pra olhar pra isso, assim, dessa forma. Mas eu acho que é uma coisa importante. Principalmente nós, mulheres, né? Porque a mulher, ela sempre é a pessoa que ela é abusada, né? A gente pode ver pelas estatísticas, né? Ela é abusada. Eu não falo só no abuso ali afetivo. Ela é abusada no trabalho dela como mãe, né? Você sabe disso, é a mãe. As responsabilidades recaem todas sobre nós. No trabalho, quando a mulher ganha menos. Então, ela tem tudo isso pra ela, e na segurança pública, de uma mulher sair na rua à noite é perigoso, a roupa que ela usa, as escolhas que ela faz. Então tudo isso reflete, claro que a gente mudou um pouquinho o contexto, mas vai tudo... Vem pra cá. Tudo vem pra esse assunto do ovário, que tá tudo no nosso ventre. A mulher sente o nosso coração ali, né? A gente sente tudo depois. Então assim, a gente acaba que vem de uma cultura onde a mulher tem que ser a submissa, onde a mulher tem que... e o fato de ser submissa já é uma relação tóxica. Imagina o quanta coisa que a gente tem que hoje quebrar, que vieram das nossas avós, bisavós, chegou na nossa mãe, chegou pra nós, e hoje a gente tem que quebrar isso. Ai, cansei. E isso é uma coisa engraçada, vendo a Ju falar, né? A gente conversa bastante. Até a questão de olhar pro ciclo menstrual, né? Se a gente voltar, antes era um momento sagrado, assim, né? O estar menstruada era algo que exigia um afastamento, um recolhimento, uma atenção. Eu não sei exatamente qual é a ciência
que se debruça sobre isso, mas eu sei que tem uma prática, Os indígenas, né, que os faz indígenas. essa leitura, assim, do momento. Eu conversei com uma indígena uma vez, ela falou que quando elas estão menstruadas, as mulheres, elas ficam numa tenda, ficam lá, não fazem nada mesmo, elas ficam o dia todo na boa, descansando, relaxando, refletindo, recebendo as instruções, e os homens, que é o marido, o pai, o irmão, os homens da aldeia, levam coisas para elas, alimento, o que você quer, levam presentes, ou seja, respeito este momento da mulher. Né, mas no nosso mundo, esse seria o mundo ideal, né? Então, mas isso é engraçado, porque quando a gente olha para as fases, depois que a gente ovula e esse óvulo não é fecundado, o nome dessa fase até menstruar chama fase lútea, que é quando despenca o estrogênio, FSH, enfim, para descamar o útero. Então, a menstruação é como se fosse um estado de luto mesmo do corpo, porque ele não conseguiu fazer a concepção, porque afinal de contas a gente só está nesse planeta porque a gente veio para se perpetuar. Então existe um luto mesmo, né? E quando a gente acompanha mulheres que têm dificuldade de engravidar, que hoje em dia está cada vez mais frequente, e essa mulher faz o processo, né, da FIV, lá da fertilização in vitro, e não é sucesso, tu entende o porquê do nome da fase lútea? Porque realmente é um luto, é um sonho que se perde, né? São divagações aqui do nosso programa. Já começou, né? Nossa, com tudo, viu? Esse assunto... Podemos, a rádio ela foi feita pra isso, e é o nosso mês, a gente pode tudo, e é isso. É isso mesmo. Tá, agora essa síndrome do ovário policístico, o que é esse trem? O que é? Então, o que acontece? Tecnicamente, a gente deveria ovular expelir, né, no caso, liberar um óvulo de cada ovário por mês. Sim. Juntos? Não, separado. Normalmente, um mês é do lado direito, outro mês do lado esquerdo. É um por mês, um só. Um só, esse é o habitual. Você sabe que eu sei qual é o meu do direito. Porque eu sinto assim, ó, uns 2 dias antes, uma dorzinha, uma fisgadinha. A gente sente bem aqui, ó, com a mulherada aqui. E foi depois que eu comecei meu processo de cura das mulheres, enfim, esse estudo mais do corpo, a gente começa a ter mais noção corporal, né? Então eu sinto umas fisgadinhas do lado direito e eu já sei que daqui a 2 dias o meu sangue desce. Incrível? Então, e isso é uma coisa de percepção. Por quê? Porque aumenta a temperatura corporal, aumenta a mucovaginal. Tem várias coisas que o nosso corpo sinaliza que está pronto para ser fertilizado, fecundado. E nesse processo, como eu comecei explicando, tem uma leve inflamação que é para poder colocar esse óvulo dentro do útero, né? Mandar ele para as trompas de Falópio e elas descerem para receber o espermatozoide. Na síndrome do ovário policístico, existe uma dificuldade dessa expulsão. Então é como se esse óvulo ficasse encapsulado no ovário e isso fica inflamado. E essa inflamação modifica toda a nossa questão hormonal, porque eu vou ter mais de um óvulo sendo maduro, estando pronto para ser expelido ao mesmo tempo, e isso vai alterar os nossos hormônios. Isso leva a ganho de peso, isso altera a testosterona, por isso que algumas mulheres acabam apresentando muito pelo no rosto, modifica a voz, tem mais acne, pode ter ganho de peso. Então a gente tem várias coisas decorrentes da SOP. O que a gente vai fazer? Vai ter que controlar esses hormônios, vai ter que regular esse metabolismo hormonal para melhorar essa sintomatologia. Só a alimentação dá conta? Não, a gente precisa de um tratamento em conjunto com o ginecologista. Entendi. E assim, quanto mais inflamatória a nossa alimentação, maior o risco de a gente agravar essa sintomatologia. Tá, e a alimentação onde entra? Diminuindo o processo inflamatório, ajudando a gente a lidar com a inflamação. Tá, e daí o que come, quais são os separados? O que a gente não come, tá? É importante. Primeiro, a gente vai excluir principalmente tudo que é industrializado. Nesta fase? Ou não? Na vida, a ideia é que a gente nunca comesse isso, né? Ela acabando com a indústria dos alimentos e a indústria farmacêutica, consequentemente. Não, eu não tô acabando, eu tô só... Não, tá se a gente tiver numa situação de guerra, a gente vai comer alimento industrializado, que é mais seguro. Mas a gente não vive numa situação de guerra, então é pra de vez em quando. Eu sou dessa teoria. Boa, boa. Tá, o que não come, então são... tirar os ultraprocessados, que eu falo deles desde sempre. Dos saquinhos. O que é mais fácil, ele abre saquinho que for crocante. Isso. É isso aí, joga fora. Não, nem tenha.
Cuidar com açúcar, né? Então, o excesso de açúcar é inflamatório. Mas o açúcar, é bom você pontuar que não é só o açúcar no café, que o pessoal mete açúcar no café. Mas, por exemplo, assim, quem come doce de leite, quem come mel demais. Eu também soube uma vez que comer mel demais também faz mal. Então, o mel, tudo em excesso faz mal. Mas o que é comer mel demais? Eu não acredito que uma pessoa consiga comer mais de uma colher de sopa de mel num café da manhã. Eu consigo colocar. Come de colher, assim? Eu coloco, porque eu coloco umas 2, 3, assim, na salada de frutas, mas tem os outros componentes que ajudam, né? Aí durante o dia, às vezes, eu tô querendo comer um doce, eu vou lá e pego uma colher de mel. É melhor que eu comer um melhor chocolate. Que comer o açúcar, né? Porque né? O mel, ele tem propriedades Passa mel no pão. Você nunca comeu pão com mel? Não, eu gosto de mel. Acho mel bem interessante. Mas assim, eu nunca li nenhum trabalho, agora sendo bem, pode ser que exista, mas eu não cheguei neles, que colocasse o mel como um problema para SOP. Ah, tá. A gente tá falando desse caso específico, né? Não sei. Sim. Pode ser que tenha, se alguém achar, manda pra mim. Mas no caso da SOP, cuidar com açúcar. Outra coisa que a gente vai ter que avaliar, se a mulher metaboliza bem a lactose ou não. Caso ela não metabolize, a gente vai tirar. E se ela metaboliza bem o glúten ou não, senão a gente vai tirar. Por que eu falo de avaliar? Porque tem pessoas que são intolerantes e não conseguem nada. E tem pessoas que têm sensibilidade e aí vai ter que ajustar até quanto poderia comer por dia para não ter problema. O que precisa comer? Eu coloquei aqui alguns alimentos que servem para SOP e também para TPM. Vou começar falando do que tá aqui, que a gente mostrou antes, que é a chia, né? A chia é bem interessante porque ela é riquíssima em ômega 3. E aí a gente pode colocar ela junto com o salmão, né? Então, por exemplo, para quem não come carne, a chia é uma excelente possibilidade. O que a gente vai ter que fazer? O mesmo cuidado que a gente fez lá com a linhaça. Ou a gente vai deixá-la de molho para ela soltar e fazer aquela reação, formar aqui, a lignana com fibra, que é fibra solúvel e facilitar a digestão dessa casquinha. Ou a gente pode triturar ela num suco, numa crepioca, numa vitamina e comer todos os dias. A ideia é uma colher de sobremesa por dia. Eu não quero comer chia, eu prefiro salmão. Então tu coloque salmão pelo menos 3, salmão ou sardinha ou truta, pelo menos 3 vezes por semana, também com esse objetivo. Se a gente pensar na praticidade, eu diria que a chia é mais interessante, tá? Do que o peixe. Porque tem pessoas que não comem peixe em casa, só comem peixe em restaurante. O que mais que a gente precisa colocar? As folhas verdes, né? Então, verdes escuras principalmente. Então, espinafre, agrião, chicória, rúcula, radite, escarola. O que eu não falei? Acho que tá bom, né? Tá. Rico em magnésio, tá? Que a gente precisa. Bastante clorofila. Isso tudo vai ajudar a processar o estrogênio. Vai evitar que esse estrogênio fique livre, perambulando e reagindo no nosso corpo. Então, na hora que eu for montar minha salada de minhas folhas, dá a opção sempre para as escuras. Eu sei que grande parte das pessoas preferem o alface. O alface é bom. Ele é rico em fibra, é rico em água, vitamina C. Mas nesse momento a gente gostaria de magnésio. Então, para eu ter magnésio, eu preciso de folhas verdes escuras. Aí alguém vai dizer, mas o gosto é forte. O que a gente pode fazer? Dar uma leve aquecida para melhorar a palatabilidade e deixá-la um pouquinho mais fácil de mastigar. Sim. Um outro alimento que também é bem legal é a cúrcuma, aquele pozinho amarelo. Que é o açafrão. Que é o açafrão. A cúrcuma é o elixir da longevidade. Se for querer investir num condimento que é, tipo, serve pra tudo, tipo coringa, é a cúrcuma. Uma colherinha de chá, todos os dias, tu pode usar no shot da manhã, se tu toma de manhã, com a tua própolis, com o teu limão, com o que tu toma. Pode colocar no arroz, pode colocar no tempero da salada, pode colocar na crepioca, na tapioca, no bolo, na pipoca, na batata doce, né? Que a gente faz, tipo, chips. No ovo, né? No ovo. Omelete, já fiz. E o porquê que a cúrcuma
é tão falada e é tão interessante, porque ela é uma excelente antioxidante. Então, como a gente tem um processo... inclusive uma dica, o pessoal que toma chimarrão, você coloca no chimarrão a cúrcuma, você Nunca nem testei. sente. É gostoso, você nem sente o gosto, porque você vai sentir o gosto das ervas, você montou a sua coisa de chimarrão, Nunca testei. faz isso, joga lá, porque de água quente vem ativa. Nunca testei. É bem gostoso. E ela tem uma propriedade muito importante, que ela bloqueia uma enzima que é responsável pela produção de citocinas inflamatórias. Sim. Então ela vai ajudar a gente a diminuir o processo inflamatório. Sim. Então se a gente tira tudo aquilo que nos inflama e coloca alguma coisa que ajuda, eu melhoro o sistema como um todo. Mas ainda dentro da cúrcuma, não dá pra tomar cápsula de cúrcuma? Também dá, Ju, suplementar a cúrcuma, mas eu só faria a suplementação do ativo, né, ela, concentrada, com orientação profissional. Ah, tá. Quando a gente fala de consumir os alimentos, que é o que a gente está falando aqui, é muito baixo o risco de uma toxicidade. Teria que comer quilos para se intoxicar. Quando a gente fala da suplementação do nutriente isolado, dependendo de quais suplementos tu tá tomando, tu corre o risco de intoxicação. O ano passado, a gente teve um aumento bem importante em casos de hepatite medicamentosa pelo excesso de suplementação. Então, acho que não vale o risco. Eu tenho o meu nutri, eu tenho o meu nutrólogo, eu tenho o meu médico que me acompanha. Ok. Tô fazendo pelas dicas, é comer. Vamos usar a boca. Sim. Frutas vermelhas também tem, né? Frutas vermelhas para mulher. De todas as categorias de fruta, as frutas vermelhas são as mais interessantes, porque elas são riquíssimas em antocianinas. E isso faz o quê? Cuida da saúde dos nossos vasos. Então vai reduzir risco de varizes, que é um problema nosso, vai diminuir a questão do aspecto da celulite, porque melhora a circulação. Ela é baixa em caloria, né? Então a gente consegue comer uma porção maior, riquíssima em vitamina C, fibra alimentar, além da beleza das frutas vermelhas. Morango, me ajuda aí, uvas roxas, mirtilo, amora, cereja, ameixa, uva roxa. Deixa eu ver o que mais que eu não falei. A uva verde não entra? Não, como antocianina, não. Tá. A casquinha do amendoim. Aquele lá que é pra pele, como é que é o nome? Aquele lá que é chique, rico lá. Não lembro mais também o nome. Mas acho que tem bastante exemplo aí. Vai estar ótimo, ó. Já do morango, pelo menos o morango você conhece, né? A criatura amora, o mirtilo. O mirtilo é gostoso. O que acontece? Por exemplo, quando a gente vai para essas berries importadas, mirtilo, amora, eles vão ficar mais caros. A gente tem as coisas mais baratas nossa, né? Morango agora, né? A gente tem aí o morango saindo de safra, mas ainda tem. A gente tem as uvas que estão em boa safra, as ameixas, então dá pra investir nessas primeiro. O pêssego não entra? Não, como fruta vermelha não. E aquele goji berry? Goji berry sim, e o cranberry também. Acho que era esse que tu queria. Porque o goji berry, acho que era esse mesmo. O goji berry, ele parece que cada grãozinho tem a quantidade de vitamina C de 6 laranjas. Ele é bem muito potente. E é pequenininho, uma baguinha assim. Eu não sei quanto que tá? Não é uma fruta que normalmente eu não que eu compro desidratada, né? Quando eu vou comer, eu compro já tem geralmente, eu acho que eu só vi desidratada. E ela é gostosa, ela é bem gostosinha, né? É uma boa opção de lanche, né? Quando a gente pensa nessas frutas secas ou desidratadas, é uma ideia daquela comida rápida e fácil de transportar. Sim, tem mais uma dica aqui, deixa eu pegar. Azeite de oliva, isso é fácil, todo mundo come todo dia. Isso, azeite de oliva, só que a gente tem que cuidar com o nível de acidez, quanto mais baixo, melhor. E com o tempo de produção, quanto mais próximo da data de produção, maior a concentração que ele tem dos ácidos graxos essenciais. E daí ele acaba ficando um pouco mais frutado. Tá, beleza, então. Aqui, então, o alimento para as dores e inchaços, né? O inchaço que a gente tem no TPM, que a gente fica inchada. O melhor é a cúrcuma, então. Se vai investir... Paty, eu não tenho nada disso em casa. Eu vou comprar uma coisa só. Cúrcuma. Tá? E aí pode usar todo dia. Uma coisa legal pra gente aumentar a disponibilidade da cúrcuma é botar uma pitadinha de pimenta preta. Então compra as duas coisas. Vai botar uma colher de chá de cúrcuma e uma pitada de pimenta preta e tu vai ter
um potente antioxidante. Eu não sei se você falou já aqui, mas a quantidade de cúrcuma por dia que a mulher pode usar? Tu podes usar por dia até uma colher de sobremesa, mas não tem essa necessidade. Pode usar uma colherinha de chá. Assim, pra quem não cozinha, o jeito mais fácil é no shot da manhã. Pega lá um copinho, né, que tu tem em casa. Pode ser com limão ou não, depende de como é o teu dia. Água, ou a cúrcuma, pouquinho de pimenta preta, bate. Se tu toma própolis, bota própolis ali e... Própolis é a coisa mais horrível do mundo. Então, qual é a dica da própolis, tá? Pode comprar em extrato aquoso, principalmente se for dar pra criança, que ela é mais suave. A própolis verde também é mais suave. Vou saber. E se tu for tomar alcoólica, bota bem pouquinha água numa colher, coloca a própolis, toma e depois toma água, que ela diminui a sensação de sabor na língua. Tá, entendi. E usa sempre a mesma colher, porque ela vai pintar a colher, tu não vai conseguir tirar. Sim. Que ela fica aquela cera grudada na colher. Sim. Muito bem, Nutri, muito obrigada pelas dicas. O programa de hoje muito importante. Não adianta também fazer o que a Nutri falou aqui, de tipo, vou tomar cúrcuma todo dia, agora minha vida é açafrão, cúrcuma. E aí você não cuidar com o resto, continuar comendo o salgadinho, os molhos, né, continuar aí nos fast food da vida, né, aí não na verdade eu acho que isso é o mais desafiador na nossa vida, né, Ju? É conseguir colocar tudo no mapa de vida, né? Eu brinco que equilíbrio é uma coisa utópica, não existe, nem nosso sistema é equilibrado. A gente olha a sístole, a diástole do coração é uma montanha russa, e na hora que elas entrarem em equilíbrio a gente morre. Então o segredo da vida é a gente conseguir andar bem no desequilíbrio. Sim. Então, se eu exagerei hoje, amanhã eu compenso. Vou ter uma festa de aniversário, então o que eu vou me programar antes? Eu acho que isso vai dando uma organizada nas rotinas. Boa, então muito obrigada, viu, Nutri? Semana que vem a gente volta pra falar, deixa eu ver qual é o tema que a gente já separou, que a gente é organizado, tá? Pra gente atender todas as mulheres que passam por aqui, a gente precisa se organizar. Ela é organizada, né, gente? Vamos falar sobre vitalidade e o mistério da ferritina, do ferro no corpo das mulheres. Às vezes não é tristeza, às vezes é falta de ferro, né? Então, semana que vem, nos acompanhe, nos assista, ouça o programa ao vivo e depois nos acompanhe aí nas redes sociais. E quem tiver dúvidas sobre essa questão das reservas de ferro, da anemia, como que ela impacta, manda suas dúvidas que vai ser bem legal para trazer pro programa. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.